Os ácidos e as bases são dois grupos químicos relacionados entre si. São duas substâncias de grande importância e presentes no cotidiano, no dia a dia. Quando você toma um suco, você tem a presença de ácido e tem várias coisas que a gente encontra no dia a dia que tem ácido ou base. E são compostos que são estudados pela química orgânica ou a química inorgânica, porque a gente tem ácido e base orgânicos e ácido e base inorgânicos. Então, vamos ver a questão de definição. A primeira definição dada pelos ácidos de base foi dada por Arrhenius no século XIX, que o nome era um químico sueço. Segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, só sofrem ionização, liberando como cátion ou como cátion somente o H+, o íon hidronômio. Então, ali a gente tem a reação do cloreto de hidrogênio, que libera o H+, mais o Cl-, em solução aquosa. Enquanto as bases são substâncias que sofrem dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion o íon hidroxila, OH-. Entendeu? Quando a gente tem a sal tóxica NH OH, que em meio à causa vai dar o sódio, NH+, e a íon hidroxila. Entretanto, vocês vão observar que o conceito de Arrhenius para ácido e base mostrou-se restrito à água. Então, ele definiu o contexto da água só em meio aquoso, entendeu? Então, a definição foi bem restrita. Temos uma segunda definição, que é a definição de Lowry e Bronsted e Lowry, que foi um pouco mais abrangente que da Arrhenius e foi apresentado em 1923. De acordo com essa nova definição, um ácido são substâncias, não, ácidos são substâncias capazes de doar um próton H+ a uma outra substância. E as bases são substâncias capazes de aceitar um próton H+ de uma outra substância. Entendeu? Por exemplo, a gente tem esse esquema feito. Então, você tem um ácido aqui, que tem um próton H+, mais outra parte da molécula, ela libera o próton H+, e a base aqui recupera ela para formar agora o que a gente chama de ácido conjugado. Então, um ácido, no conceito do Bronsted e Lowry, sempre vai estar associado com sua base conjugada, enquanto uma base vai sempre estar associada com o seu ácido conjugado. Porque quando você tem um ácido, você perde um próton, ele vira a base conjugada. Quando você tem uma base, você acrescenta um próton, você tem um ácido conjugado dele. Então, para resumir, no contexto do Bronsted, ácido doador do próton, base acetor do próton. Então, tudo é definido em função do próton, o único ácido reconhecido na teoria do Bronsted e Lowry. Então, ele só reconheceu o ácido que é o próton, que é o único ácido que o Bronsted reconheceu. Quais são as características de um ácido? Como conhecer mais um ácido? Geralmente os ácidos são incolores, tem odor forte, asfixiante, tem sabor azedo, amargo, o ácido, tem geralmente um pH inferior a 7. O pH 7 é um pH neutro. No estado físico, muitas vezes são líquidos, o ponto de fusão é baixo e o ponto de ebulição também. Eles conduzem a eletricidade em meio aquoso e reagem com metal. Se você coloca um ácido metal com ferro, magnésio, zinco, ele vai reagir. Você vai ver o metal se dissolvendo. Isso é a reação normal, como se colocasse um metal, entendeu? Quais são as classificações? Como a gente falou lá no início, os ácidos são classificados em orgânicos e inorgânicos, como já falei. Os ácidos orgânicos são substâncias que fazem parte da nossa alimentação, como os ácidos cítricos, a laranja, limão, acerola, os ácidos malicos, que vêm da maçã, o ácido tátrico, que vem da uva, ácido acético, que vem do vinagre, o ácido carbônico, bebida gasificante, dentre outros,
A gente tem também os ácidos inorgânicos, que são ácidos que provêm do rol de substância imprópria para o consumo humano, como os ácidos perigosos, como o ácido sulfúrico, que é bem perigoso, o ácido cianídrico, o ácido clorídrico, que a gente já viu, o ácido fluorídrico, o ácido nítrico. Alguns outros exemplos de ácidos, a gente tem o ácido acético, que é um ácido orgânico, o ácido clorídrico, que é um ácido que pode ser considerado como inorgânico, orgânico, o ácido nítrico, que é um ácido orgânico, o ácido carbônico, o ácido sulfúrico, o ácido fluorídrico, o ácido fosfórico. Aqui são alguns exemplos de ácidos que a gente pode encontrar na natureza. Então, muito cuidado com esses ácidos, isso pode ser perigoso. Agora, as bases. Quais são as características das bases? Geralmente, as bases têm um sabor, astringente, cáustico, amargo, tem geralmente o pH acima de 7. Ele condiz em eletricidade também meio aquoso, tem alta temperatura, ele se degrada em alta temperatura, entendeu? E também as bases podem ser consideradas, classificadas de acordo com o nível da hidroxila, dependendo do grupo de hidroxila presente na classificação. Uma monobase tem uma hidroxila, uma dibase tem 2, uma tribase tem 3, uma tetrabase tem 4. E o grau de oxidação. Uma base, classificada com base forte, se ela tem uma boa, tipo um bom meio de conduzir a eletricidade e um maior poder de dissociação, uma base fraca tem um caráter molecular e eletrônico fraco, não são bons condutores de eletricidade. E tem a questão de solubilidade em água, classificada em base sólida, composto metais alcalinos, é insolúvel, pouco solúvel, metal alcalino peroso. Então, dentro da base que a gente pode citar, tem o amônio, tem o hidróxido de potássio, hidróxido ferroso, hidróxido de sódio, que é conhecido bastante, sódio cáustica, e hidróxido de amônio, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio. Então, gente, isso era uma nossa breve aula sobre o ácido e base. Então, obrigado por assistir. Obrigado.